registrar ao presidente Geraldo Alckmin e também ao presidente Lula que o parlamento brasileiro está unido em torno da defesa dos interesses nacionais, presidente. Eu tenho conversado muito com o presidente Hugo Motta em relação a esses últimos acontecimentos e nós temos a compreensão, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, o Poder Legislativo, que nós vamos defender a soberania nacional, vamos defender os empregos dos brasileiros, vamos defender os empresários brasileiros que geram a riqueza para o Brasil e tenho convicção também que esse processo tem que ser liderado pelo Poder Executivo. Essa relação diplomática internacional tem que ser feita pelo chefe de governo, pelo chefe de Estado. Quero fazer um registro, presidente Alckmin, da satisfação de ter o vice-presidente do Brasil liderando esse processo. Acho que o presidente Lula acertou com a sua equipe de lhe empoderar para que o senhor possa conduzir todas essas tratativas, sem em nenhum momento abrir mão da soberania do nosso povo, dos interesses do Brasil. E o registro dessa, digamos assim, compatibilização das informações é fundamental para que o parlamento esteja, presidente Hugo, à disposição e o governo lidere todo esse processo ao lado do Congresso brasileiro. Então eu queria registrar a nossa satisfação de estarmos aqui hoje, recebendo essas informações sensíveis, informações que trazem para a gente todo esse panorama internacional e vejo nesse momento de agressão ao Brasil e aos brasileiros. Isso não é correto e temos que ter firmeza, resiliência e tratar com serenidade essa relação. Buscar estreitar os laços e fazer as coisas acontecerem defendendo os brasileiros. Então, em meu nome, dos senadores e das senadoras, e tenho convicção que o presidente Hugo Motta falará sobre isso, o parlamento, presidente, está integralmente à disposição da defesa dos interesses do Brasil. Quero, primeiramente, agradecer ao presidente Davi, que nos recebe aqui na residência do Senado para esse momento importante, ao lado do presidente Alckmin, que além de vice-presidente da República, é o nosso ministro da Indústria e Comércio e foi a pessoa escolhida pelo presidente Lula para conduzir essa negociação com o governo americano. Dizer que aqui temos mais um momento de unidade nacional, de unidade em favor do país, de proteção à nossa indústria, aos nossos empregos, às nossas relações diplomáticas com os demais países e dizer, presidente Alckmin, que assim como fizemos na aprovação da lei da reciprocidade, onde tanto no Senado como na Câmara aprovamos por unanimidade um instrumento que o governo brasileiro hoje tem para garantir a proteção do nosso país, dos nossos negócios, nós estamos aqui prontos para estar na retaguarda do Poder Executivo, para que as decisões que forem necessárias, a ação do Parlamento, nós possamos agir com rapidez, com agilidade, para que o Brasil possa sair mais forte dessa crise. Eu não tenho a menor dúvida que hoje a nossa população entende que o Brasil não pode ser aqui levado a situações que decisões externas venham a interferir na nossa soberania. O Brasil hoje tem uma importância muito grande no cenário mundial e nós não temos a menor dúvida que com união, com compromisso e muita responsabilidade, nós iremos superar esse momento protegendo todos os brasileiros e brasileiras. Olha, agradecer ao presidente Davi Alcolumbre, agradecer ao presidente Hugo Motta e dizer que estamos unidos para defender a soberania nacional. O presidente Lula tem enfatizado isso e a separação dos poderes é pedra basilar do Estado de Direito, da democracia. E na questão comercial, entendemos que é um equívoco do governo americano, porque eles têm superávit na balança comercial com o Brasil. Dos 10 produtos que eles mais exportam, 8 não pagam nada de imposto, e a tarifa média de importação é 2,7%. Então, é totalmente inadequado, injusto, e nós vamos trabalhar juntos para reverter essa situação. Estamos juntos. Negociação e também cautela para não tomar nenhuma decisão antecipada, como retaliar os Estados Unidos, com base na lei da reciprocidade no comércio exterior. Essa é a visão tanto de governo quanto de representantes do agro e da indústria, que pediram consenso para evitar o chamado perde-perde nas relações comerciais com os norte-americanos. Nós vamos nos empenhar para reverter essas alíquotas, essa tarifa que é muito injusta com o Brasil, mas é também negativa para os Estados Unidos. Vamos chegar a um entendimento e temos, e isso foi reiterado na reunião por todos os setores que puderam se expressar, confiança absoluta na capacidade negociadora do Ministério das Relações Exteriores e do MIDIC, que estão à frente dessas negociações, e obviamente vamos dar todo o suporte, todo o apoio para que o Brasil chegue a um entendimento em benefício da
das populações brasileiras e americanas, em benefício das empresas americanas e brasileiras. Ou seja, não é só o Brasil que perde, os Estados Unidos também perdem muito. A data prevista para começar a taxação sobre os produtos brasileiros em 50% é 1º de agosto. Acontece que esse prazo é considerado muito curto pelos empresários da indústria e também do agronegócio. E por isso, eles buscam, junto ao governo brasileiro, alternativas para adiar a entrada dessa medida em vigor. Mas, pelo menos por enquanto, o ministro do Desenvolvimento e vice-presidente Geraldo Alckmin descartou essa alternativa. Houve uma colocação aqui da questão que o prazo é exíguo e pedindo um prazo maior, mas a ideia do governo não é pedir que o prazo seja estendido, mas é procurar resolver até o dia 31. Então, o governo vai trabalhar para tentar resolver e avançar nesse trabalho nos próximos dias. Com cerca de 2.500 contêineres de frutas a caminho dos Estados Unidos, o presidente da Abra Frutas diz que o setor foi pego de surpresa com a taxação e sofrerá muitos impactos. Nós, uma hora dessa, não podemos pegar essa manga e jogar na Europa. O preço vai desabar, não tem logística para isso. Não podemos colocar essa manga no Brasil, porque vai colapsar o mercado. Então, urge uma definição, urge o bom senso, urge a flexibilidade, urge um pensamento global, um pensamento geral. As reuniões com exportadores seguirão no decorrer da semana. Nesta quarta-feira, o governo recebe representantes da ANCHAM, a Câmara Americana de Comércio para o Brasil, que deve ampliar o diálogo com importadores norte-americanos. Continua com empresários americanos e brasileiros, organizações do cooperativismo, a CNC, outros setores que querem ser ouvidos. Então, acho que nós temos aí os próximos dias muito importantes para a gente reverter um quadro que não tem a menor lógica do ponto de vista econômico nem comercial. É prejudicial ao Brasil e é prejudicial aos Estados Unidos. A ferramenta vai conectar empreendedores e contadores em uma plataforma gratuita. É o MEI Conta com a Gente. A nova iniciativa quer tirar a burocracia do caminho e criar uma rede de apoio confiável para microempreendedores individuais. Entre os serviços estarão orientações sobre formalização como MEI, regularização de pendências fiscais ou cadastrais, apoio na gestão, acesso ao crédito. Para falar sobre o assunto e detalhar os impactos da tarifa americana de 50% nos produtos brasileiros, recebemos ao vivo o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França. Boa noite, ministro. Bem-vindo mais uma vez. Boa noite a vocês. Ministro, vamos começar falando então desse MEI Conta com a Gente. Qual é o objetivo dessa ferramenta? Exatamente orientar, né? O MEI, o microempreendedor, ele tem como conceito que ele é uma pessoa sozinha, que ele é isolado, ele depende de ajuda. E muitas vezes o contador também não consegue fazer contato com ele, porque são 17 milhões de MEI pelo Brasil. Essas pessoas podem agora, pela plataforma, elas podem se aconselhar. Muitas vezes elas vão descobrir, por exemplo, algum tipo de financiamento que nós temos no governo que pode facilitar a vida deles com um juro bem mais barato se ele souber dessa ajuda. A gente percebe muito nos MEIs que a pessoa fica um pouco receosa de procurar ajuda porque ela fica achando, será que eles vão descobrir quanto que eu faturo mais, faturo menos, enfim. E a gente não tem esse interesse porque o MEI ele fatura um valor pequeno, até R$81 mil. E a gente já chegou à conclusão que essas pessoas não têm que pagar imposto de renda, elas pagam só o valor daquela tarifa mensal, que é de R$80, e é isso que mantém ela ativa. E tem crescido bastante, né? O crescimento de janeiro a abril desse ano já foi 40% superior do ano passado. Então, o crescimento é muito grande, porque quando você dá a alternativa do financiamento, a pessoa geralmente, um financiamento mais barato, ela acaba se animando. Só que, muitas vezes, ela não tem a orientação correta. Por exemplo, misturar as contas da empresa com as contas particulares é muito comum nas pessoas. Isso atrapalha bastante. E um contador pode orientar a pessoa a não misturar as coisas e quem sabe, para o contador também é importante, porque se ele crescer, ele amanhã vira um cliente do contador, né? Então, esse contador vai ajudar esse MEI a organizar as contas de forma gratuita e também vai fortalecer, de uma certa forma, o empreendedorismo, né? Que vai dar chance para esse MEI e também para outros que desejam abrir negócios. Foi um acordo que nós fizemos com a Confederação Nacional deles, porque eles percebiam que essas pessoas, elas não procuram contador. Algumas vezes elas abrem sozinha na internet o seu MEI, às vezes é orientada, alguém sugere, ela faz. Mas, por exemplo, ela não sabe que, às vezes, ela tem que todo mês, por exemplo, imprimir uma guia do DAS dela e recolher. E ela perdeu 2 guias, não recolheu. Como é que ela faz para recolher? Se ela tiver com tudo direitinho hoje, a gente consegue financiar para essa pessoa
até 30% do faturado no ano passado, com juros de 5% e 6 meses de carência. E se a empresa for de mulher, a gente consegue financiar até 50% do faturado do ano passado. Então, é um financiamento até R$40 mil. É um grande financiamento para uma pessoa pequena que pode, com isso, alavancar o seu próprio negócio. O senhor falou que o MEI é uma figura que se sente isolada, né? É. Como é que funciona a relação entre contadores e microempreendedores hoje no Brasil? Essa ferramenta vai ajudar isso também? Vai ajudar muito, porque é como eu disse, normalmente o pequeno empreendedor, geralmente ele tem um contador, é o psicólogo, é o advogado, é quem orienta em tudo. Para qualquer empresa que fature acima de R$80 mil, normalmente tem um contador. Mas os abaixo de R$80 mil, normalmente não tem contador. Então é uma maneira também de poder, os contabilistas do Brasil, ajudarem essas pessoas, porque o sonho de todo mundo é crescer, ninguém quer ser MEI para sempre. A pessoa quer ser mais do que MEI, né? Então, essa síndrome da pessoa ficar lá limitada aos R$80 mil, ela precisa perder. E hoje, por exemplo, nós temos um programa no governo novo, que é o Contrata Mais Brasil, que permite todos os MEIs do Brasil inteiro que fazem pequenas reformas, pedreiro, carpinteiro, eletricista, ele pode ser contratado diretamente pelo governo, por qualquer governo que tenha vínculo conosco, até R$12.500 ele recebe por Pix. A nota fiscal é impressa pelo próprio sistema e não tem que participar de licitação. Então é um negócio super bacana para ar-condicionado, reforma, pintura, e muitas dessas pessoas não sabem, porque elas têm que se cadastrar. E se elas tiverem orientação de um contador, ele vai dizer para elas, olha, você precisa se cadastrar para poder estar apto a pegar esse serviço para você também. Então não precisa ter medo das contas, né? Que tem alguém para ajudar, né, ministro? Exatamente, é. Você sabe que uma das grandes preocupações das pessoas é o seguinte, mas e se eu estourar o limite, né? Se eu estourar o limite? A gente está tratando disso também no futuro para poder trabalhar com um outro limite para que você possa, eventualmente, um ano você estoura, depois no outro ano você não estoura de novo. Mas, de qualquer maneira, se você estourar bastante, é bom. Se você tinha que faturar até R$80 mil, você fatura R$200 mil, puxa, sorte sua, que bom, você vai pagar mais, mas também vai ter muito mais serviço e vai ter mais lucro também, né? Bom, vamos dar o passo a passo então para o nosso ouvinte. O contato entre empreendedores e profissionais de contabilidade será por meio do site gov.br/MEI Conta com a gente, não é isso? Exatamente. A pessoa entra no MEI Conta com a gente ou vai na junta comercial ou no escritório da associação comercial de cada uma das cidades que tem escritório da junta comercial, e lá vai ter a orientação e a pessoa vai fazer contato com ela por zap ou por e-mail para explicar para ela e conversar com ela por telefone. Esse serviço é totalmente gratuito e é feito por contabilistas de todo o Brasil que estão se cadastrando também para poder fazer esse serviço. Ministro, agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar sobre essa tarifa da Americana, que a gente conversou um pouquinho aqui no início do jornal. E os pequenos empresários, como é que eles estão se sentindo nesse momento? Como é que está sendo feito? Eles vão ser impactados? De alguma forma sempre é impactado, né? No Brasil, 40% dos pequenos exportam, mas eles formam o total de 1% só daquilo que a gente exporta. Então eles exportam coisas pequenas. Mas eu vi, por exemplo, um caso recente no Porto de Santos com relação a pessoas que pescam. Vários navios de pesca que estavam indo para algum dos para os Estados Unidos e que aí já não tem mais onde colocar, porque não tem como chegar mais, nem voltar no tempo. Mel, quem produz mel, por exemplo, né, coisas que são assim perecíveis e que tem prazo. Para todo mundo é uma preocupação, em especial porque em todas as vezes que você faz esse tipo de mudanças tributárias, geralmente você abre um prazo longo para a pessoa se preparar, porque para você exportar, você tem que contratar um navio, um container, tudo isso vai virar um custo enorme, gigante, que mais cedo ou mais tarde vai ser pago também pelos americanos, porque evidentemente que isso aí vai resultar em ações judiciais contra quem deu essa ideia, quem teve a iniciativa de fazer uma coisa dessa, porque não é uma mudança a partir, como disse agora há pouco o vice-presidente Alckmin, a partir de que a balança comercial americana caiu muito e a brasileira subiu muito. Não é verdade. O Brasil exporta hoje menos para os Estados Unidos do que importa dos americanos. Então a preocupação do pequeno vai ser o seguinte, por exemplo, o meu celular lá na frente, porque se o americano mantém essa tarifa, nós vamos ter que, por obrigação legal, fazer. Na reciprocidade, parte do produto que a gente usa aqui, por exemplo, num celular, vem americano. E como é que eu vou fazer com o meu celular? Vai custar mais caro, evidentemente. Então, assim, todo mundo fica um pouco preocupado. Nós somos 25 milhões de pequenos empreendedores no Brasil. Essas pessoas, elas não têm margem para grandes fôlegos. Se essa pessoa for prejudicada, falamos há pouco da manga, por exemplo, claro que quem chega a exportar é um grande produtor de manga, mas tem que lembrar que no caminho ele às vezes compra de cooperativas que tem pequenos empreendedores na ponta, que por sua vez a manga não vai voltar no tempo, quer dizer, o que foi, ele tinha que no mínimo fazer as coisas para que tivesse um ano de preparação para que a gente pudesse mudar de mercado. Agora, vamos esperar que tenha bom senso, a gente sempre imagina que dentro de uma loucura qualquer, caiba ainda sempre um pouco de bom senso na negociação, né?
Perfeito. Ministro, para finalizar, vamos falar direto aos pequenos empresários e empreendedores. Além dessa ação do MEI Conta com a Gente, o governo já lançou outras medidas para ajudar os pequenos, né? Como o Desenrola, para acabar com as dívidas. Como é que esses pequenos empreendedores podem contar com o governo? Então, nesse instante, nós estamos, por exemplo, com o Desenrola aberto, que é o Desenrola das pessoas que têm dívida com o próprio governo. A gente consegue dar um desconto de até 70% do valor que a pessoa deve, né? A PGFN fez esse acordo com a gente. Então, a pessoa pode fazer ela vai fazer o pagamento com 70% a menos do que ela poderia pagar. E ela recolhe só 1% e ela passa a estar apta de volta a ter crédito. Quando ela tem crédito, ela pode pegar o dinheiro que eu estou falando para vocês aqui do Pronamp, por exemplo, ou do Procred. Então, veja que coisas. Às vezes a pessoa está inapta, ela recolhe 1% do que ela deve, passa a ficar apta. Estando apta, ela pode pegar o dinheiro emprestado, vai pegar o dinheiro, vai pagar a dívida com 70%, ainda vai sobrar dinheiro no bolso para pagar só daqui a 6 meses. É uma carência de 6 meses para começar a pagar. Então, são diversos programas e por isso que está crescendo tanto essa quantidade de pessoas, né? 24 milhões de empresas no Brasil. E, ao mesmo tempo, está muita gente saindo da informalidade. Tem 20 milhões de pessoas informais ainda no Brasil, que achavam que era vantagem ser informal, mas aí não tem acesso a esse crédito. Então, a pessoa informal, ela precisa de uma motocicleta nova para poder entregar pizza. Se ela pega o dinheiro com a gente, ela vai pagar 1/3 do que se ela fizer na informalidade. E, às vezes, ela não sabe. Por isso, a ideia da boa orientação. Com o tempo, a gente quer mostrar para as pessoas que, formalizado, você tem acesso a um crédito muito mais barato do que o que você paga hoje em dia. Então tá aí, o microempreendedor que ouviu, acompanha aí as ações do governo nessa área. A gente recebeu aqui o ministro do empreendedorismo da empresa de pequeno porte, Márcio França. Ministro, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil. Obrigado a vocês. Os recursos do Fundo